bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui reunidos em mais um evento do Pode Ser Agro. E hoje, com a presença ilustre da Gisele, que vai nos abrilhantar num assunto super importante que pode mudar a sua vida aí na sua propriedade, seja ela o tamanho que for. Queria agradecer aos amigos a oportunidade e convidá-los para nos seguir lá no Instagram, no YouTube e nas multiplataformas que nós estamos desenvolvendo o nosso canal. Ajude a gente a divulgar esse trabalho para que ele possa cada vez mais acessar o maior número de pessoas e que a gente possa pegar um feedback de vocês, como isso está impactando aí. Nos siga lá, nos dá um like e vamos junto nesse universo maravilhoso do conhecimento, certo, Valias? Perfeito. Nossa intenção aqui é compartilhar conhecimento, experiência de uma forma prática, né, para que seja implantado dentro da porteira, no sistema de produção. E também nós queremos aprender um com os outros aqui. Então, uma grande oportunidade para nós todos, essa convivência e ter mais uma vez a Gisele aqui conosco. Seja bem-vinda mais uma vez. Ricardo, e o tema? Bom, o nosso tema é um tema importantíssimo, como o Sérgio falou, e eu escuto demais, sabe, Gisele? Eu escuto muito a seguinte frase: Ricardo, me ajuda a encontrar, a achar, né, Franco? Me ajuda a achar um funcionário, me ajuda a achar um colaborador, eu preciso de um tratorista, eu preciso de um vaqueiro, eu preciso de um ordenador. Não acha. Então nós vamos falar de contratação, seleção, demissão, né? E na demissão eu quero que a Gisele fale muito das entrevistas de admissão e demissão. Eu quero aprender isso aqui hoje, sabe, Valério? Ô, Ricardo, deixa eu complementar essa conversa antes da Gisele abrilhantar a fala dela aí. Algum dia alguém já te pediu para ajudar você a melhorar, construir, preparar o colaborador que ele tem lá? Ou eles pedem só para você contratar, não, baixar? Quando eu vou fazer o treinamento é para melhorar, mas quando o cara precisa é para achar. Legal, Gisele. Você vê que o tema, nós ainda estamos procurando gente a laço quase, né? O que é muito triste, né? Mas bacana, era isso aí, brincadeira. Muito bem, um tema muito importante. Acho que o pessoal que está nos ouvindo vai gostar muito dessa conversa aqui, porque é tão importante, né, Gisele? Muito. E eu queria, primeiramente, te pedir para você nos explicar e a gente aprender aqui, a gente estava conversando isso antes, né, Sérgio? A diferença entre recrutar, o que é recrutar e selecionar não é a mesma coisa? Qual que é a diferença das duas palavras? Era contratar ou recrutar. Contratar e recrutar. Explica para nós, Gisele, a diferença. Bom, em primeiro lugar, mais uma vez, obrigada pelo convite. Já sou de casa, né? Já é a quarta vez aqui já. Vamos lá. Na verdade, a contratação, ele é um processo, né? Assim como o desenvolvimento humano é um processo. Por isso que quando a gente fala, né, vou contratar ou eu vou achar, nós estamos falando de uma etapa do funil. Então, o processo de contratação, primeiro ele tem que começar lá na marca empregadora, anunciando essa vaga, vendendo essa vaga. Então, vamos falar, o anúncio nasce bem antes, né? Nasce de uma demissão ou de uma necessidade. Certo. Mas pós essa necessidade, tendo a vaga, o anúncio dessa vaga, que já é uma dificuldade grande em algumas propriedades, de fazer um anúncio claro, dizendo o que a pessoa vai fazer, o que a fazenda oferece de benefício, quais as responsabilidades dessa cadeira. Às vezes a gente vê lá, oportunidade de vaqueiro. Trabalhar, você não vê que horário que é, que turno que é, que cada fazenda vai ter uma demanda. Ele vai trabalhar no retiro, ele vai trabalhar na sanidade, o que ele vai fazer? Então começa com um bom anúncio. Depois tem um processo que a gente fala que é o recrutamento, que ele pode, se for uma pessoa de RH, ele vai anunciar aí essa vaga nas plataformas, seja no LinkedIn, em outras plataformas que são aí. Vou fazer um anúncio grátis aqui desses parceiros, né? O InfoJobs, Indeed, tem várias, vaga.com, Cato, para poder facilitar o pessoal a conhecer também essas ferramentas. Ou o Facebook, Instagram, que hoje também está bastante popularizado. Boa. Aí ele anunciou, vai ter a próxima etapa desse funil é recrutamento. Então ele vai reunir esses currículos que chegaram das diversas plataformas e vai começar o processo de triagem desse currículo, para poder selecionar alguns que ele vai entrevistar e vai fazer o processo. A entrevista é uma das etapas da seleção. Você pode fazer a seleção, a entrevista com o RH, você pode aplicar algum teste, você vai fazer a entrevista com o gestor. Então, a diferença, perguntando, é uma resposta simples. São etapas diferentes de um processo. Boa, ótimo. Tá? E depois que a gente vai fazer aí as entrevistas, a gente vai para o processo, para a parte final. E aí vem a contratação. A contratação é a admissão no sistema.
Então, eu vou colocar no sistema, ou levar para algum escritório contábil que me assessore, que vai gerar uma documentação e o cara vai, então, estar admitido. Então, a pessoa. Seria correto eu perguntar para uma psicóloga que trabalha no RH, me ajude a fazer um bom recrutamento, ao invés de eu pedir para ela me fazer uma boa contratação, porque o início vai ser o recrutamento, certo? Se eu começar errado, vai dar tudo errado. Se eu já divulgo a vaga mal, seleciono o cara errado, vem tudo errado. Então, seria correto a gente começar a conversar lá desde o recrutamento e não chegar só na hora da contratação. Aí sim eu vou acionar a minha psicóloga, o meu... Não, me ajude a formatar essa vaga. Essa seria uma maneira mais correta para que a gente tenha maior êxito, ou seja mais assertivo naquilo que a gente está procurando e o que a gente vai de fato encontrar? Eu acho que assim, se você tem um RH, a boa questão seria me ajude a encontrar uma pessoa, até encontrar, que a gente falou aqui, né? Encontrar a pessoa certa para o lugar certo, porque esse é o maior desafio do bom processo. Se você não tem RH, aí você poderia dizer que se você tem um outro colega de trabalho, né, que são dois, um gestor e um administrativo, que não conhece esse funil, esse processo, aí você pode dar o desafio de dizer para ele, vamos começar a anunciar certo e a fazer um bom recrutamento. Porque, na verdade, esse funil, vem bom ou ruim, eu digo isso para times que eu tive de seleção, você sabe se o seu funil tá bom quando você vê o seu anúncio. Quando você vê o que está vindo nesse filtro, você fala, o erro está no que eu divulguei. Obviamente, com a crescente demanda de desemprego, você vai, às vezes, anunciar uma vaga para gestor de trato. E vai vir gente, zootecnista, veterinário e até porteiro. Porque as pessoas estão buscando emprego e estão encontrando a primeira oportunidade que ela vê um anúncio ali, um e-mail para mandar, ela vai colocar. Mas aí, em relação ao aí é um erro muito mais do candidato, mas eu entendo esse desespero. Mas o erro muito maior na seleção, não ser boa, é eu não conheço o negócio, não anuncio bem, e aí começo a contratar errado. Excelente. Então, contratação é o primeiro passo de tudo, né? Não. Você ter um bom cooperador. É isso. Esse é o primeiro passo. Exatamente. Para você ter um bom cooperador na sua empresa, na sua fazenda, é a contratação. Ali o cara não pode errar. Eu diria para você, se eu fosse dona de uma empresa, o que eu mais ia investir tempo é em contratar bem. A gente gasta pouquíssimo tempo, a gente tem pessoas despreparadas em muitos lugares fazendo contratação, porque a gente trata do jeitinho que vocês começaram a prosa aqui. Vamos laçar um aí. Isso. Fulano indica. E aí o negócio já começa torto, companheiro. Já vai degringolando. Gisele, nessa entrevista de admissão, eu vejo acontecer um fato. Essa é polêmica. Começar a falar de entrevista, aí eu vou... Mas eu vejo um fato que às vezes eu julgo como errado, e eu quero a sua opinião, e até a do Valias e do Sérgio, claro. Eu vou contratar o Sérgio para trabalhar aqui na minha fazenda. Mas o Sérgio vai trabalhar com o Valias, ele não vai trabalhar comigo. Mas eu entrevisto o Sérgio, o Valias não está na entrevista. Isso é um erro grave, não é? Mas quem é o líder? O Valias tem que estar nessa entrevista. Eu sou o gerente, eu sou o líder. Eu que sempre contrato, eu que olho salário, eu que negocio, eu que combino. Mas ele vai trabalhar com o Valias. O Valias tem que estar nessa mesa, não tem? Ou não? Ou não necessariamente tem que estar? Vamos lá, essa é uma boa questão. Primeiro que tem uma questão de despreparo para fazer a entrevista que me preocupa do ponto de vista que se eu como gestor, deveria formar as pessoas para fazer um bom processo de entrevista, mas tem muita gente que não sabe entrevistar e entrevista errado, entrevista muito mal. Inclusive, depois você vai me dar os pontos de uma boa entrevista. Vamos chegar lá. E que às vezes afasta um bom candidato. Você faz perguntas, às vezes, até invasiva, pergunta desnecessária, pergunta curiosa. O que você gosta de fazer sábado e de semana? Uma coisa é ter interesse em conhecer a pessoa, mas não vamos desviar da pergunta, vamos chegar lá. Se você tem uma pessoa abaixo de você, você é o gerente, você tem uma estrutura, vamos dizer, maior, você tem um coordenador ou um supervisor da sua operação. E o supervisor é que vai trabalhar com esse operador ou com esse vaqueiro, 2 níveis acima entrevistando, eu diria que é ruim, porque essa pessoa não vai conseguir ter a percepção desta pessoa que vai trabalhar junto dele. Embora uma cultura organizacional alinhada, o que deveria servir para um, no sentido de o que é bom para essa organização, deveria ser bom para toda a organização.
quando eu vou fazer, por exemplo, uma transferência interna, uma caso de uma não adaptação, essa pessoa não deveria ter uma dúvida de, pô, mas será que o líder João vai gostar do Zé? É sobre o que a empresa entende que é bom para a companhia. Bom, passado isso, eu acho que, respondendo, seria importante, desde que essa pessoa também tivesse preparo para entrevistar esse colaborador, Ou esse seja, candidato. no exemplo que eu dei aqui, o Valias tem que estar preparado para estar na mesa. Tem que estar preparado. Ele não pode vir aqui dar bola fora e fazer com que o Sérgio não queira trabalhar aqui porque ele não estava preparado e nós perdemos o colaborador Sérgio porque o Valias deu uma bola fora aqui na entrevista. Certo, raciocínio? Exatamente. E tem um risco grande também. Eu gostar muito de fazer entrevista contigo e achar que o trabalho vai ser contigo. Eu chegar lá na lida... Ele vai lidar com o Valias. E aí o Valias, não, falou para você que era assim, daqui é assim, não. Exatamente. Mudou. Aqui quem manda sou eu. Aqui a prosa é outra. E se o Valias tiver uma rusguinha comigo, ele vai fazer tudo para dar errado, para provar que eu contratei errado. Na Aí realidade, E aí vai embora. na realidade, colocando um pouco de conversa nesse assunto que é muito bom, né? O importante nesta presença de uma pessoa ali do seu lado, se ela estiver preparada, como ele falou, é muito bom. Porque você imagine se nós dois estamos apoiando essa contratação, esse cara chega com força, porque tanto eu como a outra pessoa vamos fazer de tudo para que ela dê certo. Então isso eu acho que é o grande pulo, mas o que a Gisele falou é muito importante. Nós precisamos ter conhecimento de fato, se a pessoa que está sentando comigo ali, ela está ali porque ela merece estar ali, ou está ali só para cumprir tabela, porque na minha empresa eu gosto sempre de dividir responsabilidade. Cara, você estava lá no dia, o cara não sabe nada, vai estar lá. Então isso é uma outra maneira de arrogância. Falou, cara, mas por que você não falou na hora? Você estava lá? Não, mas eu nem sabia o que era para mim falar, eu estava lá só cumprindo tabela, né? Então, eu acho que preparar o cara antes, olha, dia tal vai vir o Sérgio aqui, nós vamos fazer uma entrevista, a vaga dele é tal, eu queria que você olhasse as suas necessidades, conversar, né? Alinhar, eu acho que essa preparação e esse investimento no nosso colega é fundamental na contratação, porque senão é mais um para fazer aquelas perguntas evasivas que você fala assim, que, cara, que time você torce? Que time torce? Que importância tem isso na contratação, né? Exatamente. Eu acho que... Essa pergunta foi casual porque eu vejo muito isso. O gerente contrata um peão que vai trabalhar com o capataz e o capataz não participou daquela contratação. E eu acho que, inclusive, quem teria que dar um visto bem forte é o capataz. É o líder direto. Opa, é o líder direto. Você criou agora Né? uma conversa que eu vou jogar lá na Gisele, que eu nem sei o que vai vir de Eita, resposta. vambora. Você vai acompanhar aí. Eu vejo muito lugar onde o RH é que contrata. E aqui na Colorado, o RH encaminha, faz todos os processos, mas o gestor da vaga é que contrata. Eu não sei o que a Gisele pensa nisso, mas eu queria ouvir dela. Qual que é a função do gerente, do administrador e a função do RH? Se realmente ela acredita que é o RH que tem que dar a última palavra, se na realidade o RH está lá para cumprir um processo e ele tem que fazer tudo. Eu queria ouvir da Gisele, porque isso é uma coisa que confunde muito. Eu vejo muita gente aí falando assim, ó, RH, eu estou precisando de alguém lá, se vira, acha alguém para mim. Eu vejo isso a toda hora. Já contratou? Depois pergunta para o RH, né? Já Eu contratou? queria perguntar de coração mesmo, Gisele, fique muito à vontade para valorizar o RH, que eu sei que você é boa de RH. Sabe? Mas vamos lá. O RH bom é o RH facilitador e o RH que sabe ser dispensável. O RH ele não é decisor final. Boa. Ele é facilitador do processo. A gente fala que nas empresas todo mundo, por exemplo, ajuda a vender, ou no agronegócio todo mundo ajuda a entregar. O RH é uma parte dessa grande engrenagem e ele tem um papel de facilitar esse processo, porque ele é, entre aspas, aí, o dono da expertise de fazer isso de forma mais estruturada. Mas ele tem começo, meio e fim. Então, ele tem que ajudar nesse processo que nós falamos um pouco antes desse funil, ele tem que fazer a boa divulgação, ele tem que fazer uma boa triagem, ele tem que fazer uma boa entrevista e entregar para o gestor, que é o solicitante da vaga, as pessoas mais adequadas a essa cultura e a esse ambiente. Então, respondendo a sua pergunta, não é papel do RH dizer este candidato aqui é o que tem que ser contratado. É o papel dele também se comprometer e dizer, olha, entre as opções que nós temos, inclusive quando tem o famoso QI, né? Sim. Olha que RH. O RH não vai dizer que sim ou não, mas eu nunca fui sabonete. Olha, dentre essas 3 opções, olhando para a nossa cultura, olhando para os desafios que nós temos, para os pontos dessa pessoa, essa aqui demonstra ter maior preparo para essa posição. A decisão vai ser do gestor.
Boa. Tem que ser, né? Ficou Tem claro. Obrigatoriamente tem que Tem ser. que ser. Ficou claro. Accountability, ele assume a responsabilidade pelo Exatamente. resultado, né? Exato, Valesa. Gisele, quais são os principais erros na contratação no agronegócio? Olha, tá subindo a régua aqui o negócio. Tá Viu? ficando. Eu acho Confuso, assim, hein? eu acho que assim, o papo de cultura, a gente falou isso um pouco muito superficial no nosso último podcast, nossa gravação anterior. Ele é um pouco místico ainda no agro. Isso é um elemento, é um divisor de águas com relação à contratação. Então, eu vejo que no agro, do mercado de forma geral, a gente vai para aqueles questionamentos. Você mora sozinho? Você tem filhos? A gente vai entrar um pouco aqui nos erros e acertos de contratação, porque a gente esquece um pouco de olhar a atitude, que é o maior fator demissional. Perfeito. A gente contrata muito pelo, nossa, o que você entende de máquina? Potencial. Que máquina você operou? Não sei o quê. E na hora de demitir, a gente demite pelo comportamento. Então, eu acho que o maior deslize ainda que a gente vê no agro é que a gente ainda acha que isso é um mimimi. A gente ainda despreza o quanto que isso de fato é importante. Então, para onde vai a minha empresa? Eu acho que tanto na hora de contratar quanto de receber, falar onboarding, integração, como é que eu recebo essa pessoa? Ela deveria saber que empresa é essa que ela está entrando, que propósito ela tem, ou que missão ela tem, cada um está dando um nome hoje para isso. Quais são as prioridades e os valores? Como é que você faz para chegar lá? Aqui a gente faz com integridade, aqui a gente valoriza a agilidade, aqui a gente faz cuidando das pessoas, enfim, qualquer que seja esse componente, para que você entenda nessa história de vida da pessoa, que pessoa é essa e o quanto que ela está mais, né, hoje fala muito do match, mas quanto que ela está, quanto que esses valores se conversam com o que essa pessoa traz. Então, a maior parte desses valores, eles não se conversam, as atitudes não se batem, aí começam os problemas de gestão. Perfeito. E é na prática, né? É da prática. Porque valor é uma coisa que a gente não abre mão, né? E quando os meus valores confrontam com os valores da empresa, e eu sempre comento que missão, visão, valores ou propósito não é para ficar na parede, né? É a corrente sanguínea da empresa, Ó, sabe? É o que faz a empresa, é o que faz a empresa ver o oxigênio. É fundamental. E não é tão levado a sério, Não né? é. E eu gostei que a Gisele fala, eu sempre comento isso. Nós contratamos expectativas e demitimos comportamentos. Contrata-se currículo, demite comportamento, né? E como erra em contratação, né? E a gente tem um erro, no meu ponto de vista, que é muito grave em contratação de parte de RH e gestor contratante. A gente quer meter medo no candidato. E a gente acha que assim, vamos botar pressão no cara, porque se ele não aguentar pressão na entrevista, ele não vai aguentar aqui depois. Na verdade, isso é uma grande bobagem, porque na verdade você não conhece o outro, e quando você faz isso com o outro só vai dizer o que você quer ouvir. Já começou errado a seleção. E você vai pôr pressão no começo, onde ele está ali mais sensível, está palpando, está entrando devagar, está conhecendo as pessoas, você vai pôr pressão nele na hora errada. E o que você faz sobre pressão precisando do emprego? Você mente. Claro, para se defender, né? Muito legal esse tema. Porque a entrevista é o primeiro contato. É o primeiro contato real, Exatamente. Com a empresa. né? Com a empresa. Com o gestor, com o que se chama, não sei se é certo falar, o dono da vaga, que é o gestor da Sim, vaga, pode ser. né? Então é o primeiro contato. E pessoas treinam para as entrevistas. Treinam. Né? E mais do que os gestores treinam para fazer entrevista. Exato. E isso leva a uma frustração. Eu já participei assim. todo dia uma entrevista, duas. Exatamente. Eles ficam bem melhor que nós. E como fazer com que a entrevista seja realmente uma ferramenta de decisão efetiva? Na verdade, você está falando um pouco do como. Eu acho que a entrevista tem que sair dessa questão da pressão e da investigação curiosa para um aspecto de, assim, relação ganha-ganha. Quando eu conheço quem é esse outro que está diante de mim e entendo que eu tenho responsabilidade sobre a vida dele, porque ele pode mudar com a família na fazenda, se deslocar, o filho vai procurar uma escola nessa região. Olha o que eu faço com a vida do outro. Entendo que eu preciso mostrar quem é a minha empresa, porque tem que ser bom para esse camarada também. Começa com um compromisso. Depois esse compromisso de conhecer genuinamente essa pessoa, o que essa pessoa sabe fazer dentro do que eu preciso. E o que ela não sabe, qual é esse gap que eu posso suportar? Porque o pronto não vai ter, como você falou. Vai ter ou em construção, porque eu estou em construção, você está em construção. Ou se você pega um que você acha que está pronto, ele vem com vícios. Que vício eu Ele vem tolero. com problema. Exatamente. E aí entra os valores. E é interessante, porque eu contratei muitas pessoas, né?
E eu sempre falei essa frase. É o momento em que eu, responsável pela vaga, estou mexendo com a sua vida e com a vida da empresa. Né? Porque é frustrante você contratar Exato. uma pessoa e ter que demitir 90 dias depois. Muito. Não só com a vida dele, com a vida da Né? família dele. Da Exato. família toda. É a vida como um todo. E Filhos. da empresa também. Né? Da Então, empresa assim, também, claro. é um processo extremamente crítico, importante, fundamental. Né? Tanto quanto a demissão. Muito. Eu tenho um raciocínio sobre essa expectativa que é criada na hora da contratação, que para mim é exatamente o motivo do tal dos R$100. Ah, o cara saiu por causa de R$100. Não. Não saiu Não. pra Saiu R$100. porque ele veio com expectativa alta, e essa expectativa quem colocou foi o entrevistador, foi quem o contratou, né? Porque aqui na fazenda é assim, é assado, é bom demais, só louvores, só coisas boas. E não colocou a realidade, o que é, ó, você vai trabalhar com fulano, fulano é difícil, fulano emburra, você vai trabalhar com duas mulheres, mulher, né? Você tem que ter respeito, educação, tudo. Você não coloca a realidade que é, você põe a régua lá em cima. Vai chover, tem que coçar no O coxo, cara com vem chuva. pra cá, o cara vem pro trabalho, a expectativa abaixa. Não é nada aquilo que ele falou. E não tem nada pior na vida do que você se frustrar numa expectativa sua. Exato. Aí Exato. ele olha o outro lá do lado e fala, quem sabe aquela expectativa lá que a fazenda é melhor do que aqui? Aí ele vai para lá por causa dos R$100. E não é, porque a expectativa dele baixou a tal ponto que ele está insatisfeito. Ele Sabe, quer procurar algo que vai satisfazer ele. sabe qual é a fórmula da satisfação? Satisfação é igual expectativa menos percepção. Isso é uma fórmula. É uma forma, mesmo? uma Se eu forma pego a matemática. expectativa e coloco em 100%, eu não posso errar. Tá vendo? Não tem E o margem. máximo que eu vou conseguir na percepção é exatamente o que eu falei, né? E isso É. é muito comum, né? A gente infla a expectativa. Então fala assim, eu estou vindo para um lugar perfeito. Maravilhoso. Não vai ter um dia de mau humor, não vai ter um É. problema, não vai faltar energia, Aí não você vai chega, chover. Você frustra tudo. Então, quando eu coloco 100% expectativa, o risco da percepção não percepção. acompanhar é muito alto. E aí é negativa a conta. Vem a frustração. É, perfeito. Então você colocou em matemática o que eu falei aqui. É, eu uso muito essa forma. Equacionou. É verdade. Então, isso quer dizer que na contratação, ali na conversa, você tem que equilibrar essas duas coisas o máximo possível, né? Você tem que pôr as expectativas, claro, né? Porque o cara vai vir, mas olha, mas nós temos esse ponto, nós temos essa dificuldade, nós temos isso aqui Exatamente. que Isso nós é um temos bom que ponto. melhorar, né? Isso aqui está no radar da empresa que vai, você vai chegar aqui hoje, nós temos um refeitório A, nós temos um alojamento B. Então, é colocar a realidade da coisa. Isso é muito, muito importante. Expectativa menos a percepção é igual ao quê, Valise? Satisfação. Satisfação. Satisfação é a conta entre expectativa e percepção. Boa. A minha percepção tem que ser maior que a expectativa. Porque senão, o Né? cara fica Eu tenho insatisfeito, que ficar mais satisfeito. Falar, puxa, Sérgio, Não é? eu me surpreendi positivamente aqui, porque senão ele fica acima insatisfeito da expectativa. e qualquer R$100 compra ele. É, É extremamente exatamente. insatisfeito. Não são 100 Compra reais. ele, Não compra a são mulher assim. dele, compra. É. Não é? É. Porque, de novo, eu vou dizer: no nosso agro, o cara não contrata uma pessoa, ele contrata a família. Família. É. Traz toda a família. Gisele, Valias e Sérgio, qual é a importância da esposa desse colaborador na contratação? Dentro do agro, especificamente. O cara que vai morar lá na fazenda. Hoje nós temos muitas famílias que a família mora na cidade, quando a fazenda, quando a empresa é perto da cidade, o cara vai para a fazenda e volta para a cidade. Mas aquele que vai morar lá na fazenda com a sua esposa, com seus filhos, com a sua sogra, com seu pai, qual é a importância dessa companheira, desse cara que vai junto com ele lá para a empresa? É vital, né? É vital pensar como que esse ambiente está pronto para receber essa família. O quanto que você falou, a responsabilidade de contratar uma família muito além de um colaborador. Então, é vital, eu diria, porque quando você está mexendo com a família de alguém, Você não vai mexer. E até ampliaria, né? É o cônjuge, né? Porque às vezes você está contratando a esposa de alguém tem que que dois lados da alguma moeda. expectativa também, É. né? Então pensar na família mesmo. Normalmente no agro existem mais homens trabalhando, né? Sim. E a esposa é fundamental para que ele permaneça ou não Ou não. Ou não. com a empresa, com a fazenda, né? Então ter esse olhar. A primeira ação que eu vi há muitos anos atrás, normalmente as fazendas têm as casas da mesma cor, idênticas, né? E um produtor, que é o Léo Pereira, lá em Carmo do Rio Claro, né? Há muitos anos atrás, ele começou a colocar
para a família escolher a cor da casa. Olha que espetáculo. Você vai morar aqui, que cor você quer a casa? Que Vai incrível morar na isso. casa que Né? você escolheu Então a cor. ela está escolhendo a cor. Normalmente Muito a esposa, no caso, tem a oportunidade de colocar a impressão dela, o gosto dela, né? Muito bacana E isso é um fator de retenção absurdo que a gente nem imagina. Eu tô rindo porque eu falei isso uma vez para um produtor, sem saber dessa história sua, sabe o que ele me falou? É. A minha fazenda vai virar um pelourinho. Ué, Pelourinho Lá na Bahia. Eu falei para ele, é um dos lugares mais lindos do Brasil, um dos lugares mais visitados do Brasil. A sua explicação não valeu. Né? Olha que coisa simples, que atitude simples, que pode mudar, né, a satisfação da esposa. E respeito, né? Do colaborador. E respeito. Muito bom, muito bom. Respeito pelo outro. Isso aí. Meu amigo Sérgio tá calado, ele tá pensativo. Estou pensando aqui, porque esse é um assunto bem delicado, né? Porque as fazendas, elas de fato precisam olhar para a família, né? Os filhos, para a escola dos filhos. Não adianta você trazer um cara fantástico, falando para ele que ia ter um ônibus da prefeitura que vinha aqui, que nunca vem buscar as crianças. Esse pai vai largar o filho dele sem estudar? Não vai, nem deve. Não. Né? Nem deve. O compromisso é seu, né? É. Então, assim, eu acho que a família em si toda Isso. tem que ser muito olhada. Eu nem isolo só a esposa, imaginando que é uma família que tem filho, estou pensando na família toda, né? E assim, eu acho que a qualidade da casa, a segurança da moradia, a segurança dos filhos, o conforto, não estamos dizendo de luxo. Isso. E aqui não se está falando em luxo, é em ser justo, necessário o que nós podemos oferecer. Porque tem muita gente aí vivendo de mimimi no agro. Não, minha casa não tem ar-condicionado. Cara, às vezes nem na sede tem ar-condicionado, sabe? Às vezes o cara não tem energia para tocar um ventilador para ventilar numa vaca e o cara quer que bota ar-condicionado em todos os quartos. Então, assim, eu não estou nem tocando nisso daí. Eu acho que a esposa do cara tem que, de fato, ser levada em conta, mas, vírgula, ela precisa estar, de fato, interagindo com o marido que está sendo contratado e ela também vai ter que fazer algum sacrifício. Por que eu estou dizendo isso? Porque se a gente for viver aqui um mundo de ilusão, imaginando que as fazendas vão dar tudo que a mulher do cara quiser, pode ser que nós não tenhamos condição. Então, às vezes, nós temos que sentar claramente, e eu gosto de fazer aqui na Colorado, quando a gente entrevista, o cara vem e eu peço, traga a sua família. Para conhecer Você o cliente. pede aqui. A mulher, Muito os legal, filhos, é. quem nos Olha conhece. que bacana. Sentamos todo mundo aqui e contamos o que vai ser, levo eles para visitar a casa antes de mudar e digo, "Olha, isso aqui é o que nós temos." Por quê? Dali para frente, eu não A tenho decisão nada é deles. mais para agradar, porque o que eu tenho está ali. Tá Se a posto. casa foi reformada, está ali. Se tem, olha, por exemplo, não tem quintal murado. Olha, a casa que eu tenho no momento é essa. Adoraria ter casa murada com todo mundo, tal. O cara fala, pô, mas eu tenho um cachorro. Eu digo, então você vai ter que prender seu cachorro, porque não pode ficar solto por causa da biosseguridade aqui. E a casa que eu tenho no momento não tem. Então, assim, acho que deixar claro o que a gente tem é a única chance de sucesso. Mesmo que aquilo não agrade 100%, mas aí não vou decepcionar, porque é muito triste o cara trabalhar o dia inteiro, chegar em casa, a mulher fala assim, pô, não tem água pra gente tomar Exato. banho. Eu quero ir embora daqui. Eu quero ir embora. Não aguento Pô, aqui mais. choveu e molhou todos os nossos móveis. Não tem colaborador. Aí ninguém Não aguenta. E a Aí sim, palavra, né, Sérgio, é dignidade, né? Exato. Você É tocou- trazer a família para um lugar que Digno. tenha dignidade, né? Que entregue dignidade para a família, e não só no ambiente de Acho trabalho que um bom especificamente, exercício né? é saber se quem oferece conseguiria ficar na casa, Exato. né? Exatamente. E eu aconselho todo mundo que vai contratar alguém, não deixe, se vai morar na sua fazenda, não perca a oportunidade de trazer a família com os filhos todos, abrir a casa e lá dar uma. Cara, é legal, o cara olha as lâmpadas, as janelas. Eu acho que faz uma diferença gigante. Excelente prática. Porque a chance de erro diminui. Isso não significa que vai ser zero, Mitigar erros. mas que mitiga demais. Eu acho que essa é uma prática simples, mas Sensacional. que muda a regra do jogo. Falou, cara, nós fomos lá, nós fomos juntos. Ah, mas agora ela não gostou. Mas, cara, é o que a gente tinha. Então, às vezes não dá certo e eu vou para minha casa tranquilo que eu fiz o meu bom trabalho junto com a minha equipe. A pessoa não olhou com o olhar dela, ela mudou. Beleza, eu me sinto triste por isso. Muito Na bom. minha visão. Aprendizado Contratar- prático. Isso aí muda Muda a vida tudo. de uma propriedade. Pode ampliar o tempo de Sensacional. permanência do colaborador. A vida Né? do colaborador é Eu importante. Aumenta a falo chance de que- retenção, né? Exatamente. Muito. Porque depois que o cara muda, e nós todos que já mudamos, mudança é um trem que destrói nossos desgaste. móveis, tudo, é um desastre, né? Ó. Cara, é horrível. Pro cara que já tem. Cansativo, né, também. Não, é muito. Muito bom. Acho muito. Gisele, legal. e os pontos de uma boa contratação? Você já maquinou eles aí na sua cabeça? Os pontos. Quais uns pontos? Que pontos que nós vamos deixar para quem está nos ouvindo? Para eles anotarem lá. E se quem não anotar, manda
lá no direct do Instagram, um oi lá pro Matheus. Eu quero os pontos de contratação que a Gisele deixou aí. Eu lembro muito no forte o que podcast. ela falou, que eu vou ajudá-la aqui. Você que contrata, pare de contratar só currículo e comece a contratar atitudes, comprometimentos, Exatamente. porque é isto que vai fazer com que você demita. Então, nós estamos muito presos. O cara dirige uma máquina case de tantos cavalos. Cara, não é tão diferente você dirigir um Jundiaí de 135 cavalos. Mas que esse cara, por que ele está aqui? De onde é que ele veio? Qual é a história dele Exatamente. de vida, né? Então, assim, eu acho que esse é um ponto forte, né, Gisele? Exatamente. Quais os exemplos, né? Exatamente. Quais os exemplos ele traz de bons comportamentos? Da prática, da vida dele, né? Boa. Então, acho que assim, já a gente falou o seguinte... Contrate atitude, não contrate não só competência. Você está falando da seleção, né, em si. Então, a seleção, acho que a base da seleção é não olhar para só currículo, como ele falou, olhar atitude. Eu volto um pouquinho para a gente voltar para os passos que nós falamos no começo daqui da conversa, que é dedique um bom tempo a fazer um bom anúncio. Boa. Deixando claro quais são os pontos que essa pessoa tem que ter de conhecimento. E uma coisa importante para RH ou para os proprietários que estão nos assistindo, não coloque coisas no anúncio que são só para inglês ver. Isso é muito dá um exemplo, comum. Zélio. Vou falar um português. Às vezes você não precisa de uma certa escolaridade para aquela posição, mas você tem um preciosismo de pedir isso. Você gasta tempo, você anuncia, você não acha. Quando você não chega no extremo, você fala, não, mas então pega aquele Então cara serve. lá. Então serve. Coloque no que é vital para a sua contratação. Anúncios claros, simples e concisos na informação. Boa. Perfeito. Então, anunciou bem, aí fazer uma boa triagem é muito importante. Então, assim, o que você está buscando versus o que a pessoa tem no currículo, obviamente, aí fica uma dica também para quem está nos assistindo, é candidato. Você tem que saber contar a sua história no currículo. A gente gasta alguns segundos em meio a tantos currículos para você ter uma percepção. Podemos até depois fazer umas dicas aí para quem é a pessoa que está se candidatando, em ter objetivo e colocar ali qual é a área que ela quer se inscrever, porque a gente, como RH, tem um volume grande de vagas abertas, né? Então, isso é importante. O outro, indo mais para a seleção aí no caso, é dividir a responsabilidade. Você está olhando a atitude, você está mostrando quais são os propósitos da empresa, o que você tem de expectativa versus a realidade. Dividir a responsabilidade. Quando você fala no nosso desafio aqui no começo, do gestor que tem um monte de outros gestores abaixo e entrevista, qual a possibilidade dele conhecer a realidade do trabalho em loco? Baixa. Porque ele sabe o macro, à medida que ele vai crescendo, vai aumentando o nível de escopo de responsabilidade, ele sabe como é que dá resultado, como é que não dá. Não estou dizendo que não. Mas quem é que sabe o que está acontecendo ali na ordenha, o que está acontecendo no dia a dia, o que ele tem que investigar de conhecimento ou atitude, é quem está todo dia fazendo. Então, buscar níveis de detalhes, aí eu vou falar, não é que você não vai perseguir a técnica, vamos dizer, o que é técnico, só isso é comportamento. A gente vai olhar o comportamental e ele deveria ser o fator decisor de uma contratação, mas a gente também vai olhar o nível de conhecimento que eu tenho ou não, ainda que seja para eu dizer, isso eu dou conta de instalar, de depositar, de aqui dentro de casa fornecer. E às vezes a gente tem conversas muito evasivas e hipotéticas em seleção. Conte aí para mim o que você faria se aqui alguém estivesse roubando. Gente, deixa eu só contar um negócio para você. Não põe essa pergunta, não. Não põe, não. Deve ter muita gente ouvindo lá e fala assim, eu coloco. Vou tirar essa da minha bala. Ninguém vai dizer o que faria numa situação de estresse e necessidade. Por quê? Se você perguntar, Gisele, você viu um colega roubando, é muito baixa a quantidade de pessoas que vai ousar ter a segurança que nós falamos no outro podcast, no momento de necessidade, dizer, olha, eu me comprometeria em. Por quê? Você tem um aspecto que é não conhecer quem é essa pessoa. E a gente vê em situações de agro, onde você pode ter uma questão de agressão, de risco pessoal. É o ideal? O ideal nem sempre é o real. Perguntas hipotéticas não funcionam. Se eu não me engano, também tem um outro ponto, acho que você até tocou na outra conversa nossa. O cara está procurando emprego. O que é que ele vai responder? Ele vai responder o que você quer ouvir. Aquilo não significa muita coisa. Ele vai dizer, não, eu seria ético, eu chamaria... Defenderia. Mas na realidade, aquilo... O cara está procurando um emprego. Você acha que ele vai ter que falar, cara, eu não ia meter minha mão nessa cumbuca.
Não vai falar. Então, assim, aquilo não vai E trazer outra- atratividade, não vai trazer resultado. Você tem que buscar elementos dessa fala nas perguntas que você faz sobre o como ele funciona. Uhum. Não na pergunta exata. Porque, por exemplo, uma outra pergunta que eu falo para você, risque da sua listinha aí. Por que você quer trabalhar conosco? Primeiro, porque eu estou desempregado. Isso é 90% faz. É. Essa é muito ruim. E se o cara responder isso porque eu estou desempregado, você não daria um ponto positivo para ele? por Com esse certeza. momento? Esse cara fala assim, Esse é corajoso. Esse é corajoso. Mas é uma pergunta ruim, Sérgio. Não, eu Porque entendo, qualquer não, eu coisa que entendo. você Não faz, deve você estar vai no dizer, seu olha, script, né? eu olhei no seu site e os seus valores me fizeram vir para cá. Qual a chance de ter acontecido isso? Nenhuma. Então a gente gosta de ser acariciado no processo seletivo, de ouvir que eu quero estar aqui, exatamente. Na verdade, eu tenho que fazer esse candidato querer vir trabalhar comigo. Ô, Gisele, eu tenho uma pergunta que eu faço toda a contratação que eu não vou fazer aqui não, porque eu fiquei com vergonha. Mas eu vou fazer para ela depois eu conto para vocês. Não, mas Não, eu não vai valer isso aí não, Sérgio. Vou ver até o final e eu vou contar. Não, nossa, Porque eu quero tirar essa pergunta talvez da minha contratação aqui, porque eu acho que agora ela me incomodou. Na realidade, eu vou Que contar coisa para boa, vocês. então. Isso aqui é uma conversa, um bate-papo e vale muito para você. E como nós estamos diante de uma psicóloga renomada, que eu acho que faz todo sentido. Eu gosto sempre de fazer uma pergunta que uma vez eu vi um cara fazendo. É porque eu imagino que essa pergunta retrata valores. Mas eu tô te entendendo e tô amadurecendo e queria que você fosse muito honesta comigo na frente de Mas quem vai está nos ouvindo acontecer aqui. viu, ao Eu não vivo? tenho nenhum problema. Não tem... Eu sempre pergunto para a pessoa assim, ó, você foi chamado para uma ilha deserta e você só pode levar uma pessoa com você. Quem você levaria? Lá nessa ilha tem tudo. Tudo que você quiser de... Mas assim, só que só vai ter 2 pessoas nessa ilha, não tem 3. Quem você levaria com você para curtir essa ilha no resto da sua vida? Eu só vou responder a sua pergunta Não pode ser duro, né? se você responder a minha pergunta antes. O que eu quero com isso? Vocês dois querem que nós saibamos? Não. Não, isso aqui é legal. Independente de qual vai ser a resposta, isso mudará a sua decisão? Excelente. Eu acho que não mudaria, mas eu vou investigar, Então era por ruim. exemplo. Então Ela é foi ruim. E aí, Eu- deixa eu eu só quero dar um pitaco entender, aqui. eu quero Agora entender ficou o bom motivo aqui. dessa pergunta. Não, e aí deixa eu dar um pitaco aqui. Tem um livro muito bom, cara, chama A Pergunta por Trás da Pergunta. Qual pergunta está por trás? Porque uma vez um cara Olha isso, desse, O que você falou que analisa nessa levaria coisa? o Neymar para essa festa. Eu fiquei pensando, esse cara não serve para trabalhar Mas você- comigo. mas- Então, meu filho não serve para trabalhar com você, porque o meu filho levaria o Neymar. Você O que falou, você vai fazer com o falou Neymar? exatamente, Mas ele vamos tá falar me uma ouvindo. coisa aí, porque Ele a não é que pergunta levaria o Neymar. não é boa, porque ela cai num aspecto tão lúdico que vai em sonho. Exato, é Se bem para sonho essa mesmo, pessoa cara. o sonho dela é conhecer o Neymar, por que essa resposta seria ruim? Não, é porque na minha pergunta eu estou querendo ver o crescimento que essa pessoa vai fazer. Eu levaria uma pessoa que me ajudasse a sobreviver lá, tivesse prazer, alegria. Cara, eu, por exemplo, a maior parte das pessoas fala que levaria o filho, né? Mas olha só que interessante, você está pegando aspectos que para você, no seu perfil, a gente poderia entrar em testes de perfil, É, a estabilidade e a segurança é um valor. Para o outro não é um valor. Não, por isso é que eu falei que a pergunta talvez seja Muito muito bom. ruim. Mas assim, é legal as pessoas ouvirem isso, É. porque isso pra mim, ó, esse cara que falou pra mim que levaria o Neymar, eu tirei ele da minha lista na hora, juro Liga por de Deus. volta para ele chamar uma Não. segunda etapa. Eu falei, pô, bicho, você tem sua mãe, seu pai, seus irmãos, tem tanta gente boa no mundo. Vem outro e fala assim, eu levaria a Deus. Eu falei, cara, já tem tudo lá na ilha, você entendeu? Vou dar um recado pro meu filho: você nunca vai trabalhar na Você nunca vai levar o Neymar. Ou vai, depois desse podcast. Não, bacana, foi legal. Só pra Interessante, gente foi poder- boa essa pegada sua. E você, Excelente. sincero. Não, Fernando, obrigado por trazer. Muito Show, legal, que muito bacana, legal. Muito bom. Muito Ô, legal. Gisele, você falou 2 perguntas que não tem sentido de fazer, não se deve fazer. Fala 2 que deve fazer, que às vezes as pessoas estão ouvindo e vão falar, puxa, nunca tinha pensado nisso. 2 perguntas que têm fundamento, que levaria para um caminho de decisão. Olha, eu não tenho muito pergunta assim de gaveta. Eu gosto muito de conhecer aquela pessoa e aí a pergunta vai muito de acordo com o negócio que eu estou. Uhum. Então, se aquele negócio tem alguns valores que eles são centrais, eu vou cruzar as minhas perguntas de olhando para a competência e falar de histórias passadas com aquilo que eu entendo que naquela cultura é importante. Então, assim, se naquela cultura é importante levar toda a família, eu vou entender aspectos daquela conjuntura familiar daquela pessoa. Se naquela organização é importante, por exemplo, disponibilidade, que no agronegócio é um valor muito grande, como é que é a vida, como é que essa pessoa se organiza em termos de rotina?
Né? Então, por exemplo, eu estudo à noite e de manhã eu tenho que buscar meu filho na escola. Eu entendo que a disponibilidade daquela pessoa tem certas limitações, tem uma organização. Então, vai ser muito assim, quanto mais você dominar o que a organização valoriza, as suas perguntas vão ser... Eu tenho um pouco até de medo dessas perguntas caixinha. Pergunte isso e você vai decidir. Cilada, Bino. Não vai ter perguntinha de gaveta. Não tire por causa do Neymar, pelo amor de Deus. Não tire. Eu acho que tem muito a ver com conhecer a realidade que você está e dar espaço para que as pessoas possam ser elas. Porque quando a gente, às vezes, fica muito preso num roteiro de entrevista, a chance que a gente tem com as pessoas, inclusive, que estão treinadas para fazer muita entrevista, é que a gente ouça o que a gente quer escutar. Sabe uma coisa que aconteceu? Se eu não me engano, foi o Valias ou o Ricardo que me falou. Se não for vocês, agora vai ser imputado a vocês isso aí. Foi o Valias. Foi o Valias. Um entrevistador, ao perceber, porque para quem está pedindo um emprego, quem está solicitando uma vaga, é um momento de tensão. Você concorda? Muito. O melhor trabalho que eu já vi de um cara foi ele sair de trás da mesa dele e sentar-se numa cadeira ao lado da pessoa que ele entrevistar. Eu achei de uma genialidade, ele deu uma calma. Não sei se foi o Ricardo que falou. Eu não errei, desculpa. Achei isso aí de uma genialidade, porque você imagine você me entrevistar e de repente você fala assim, olha, para que a nossa conversa seja mais produtiva, vou sentar aí do seu lado, a gente vai poder... Eu achei isso aí, porque isso deve dar uma quebrada de gelo, a pessoa deve aflorescer quem ela de fato é. Acho que essa é uma atitude muito legal. Eu achei isso no dia que o Ricardo, que está aqui, que me falou, eu falei, cara, gostei demais. E de hoje em diante, assim, eu procuro sempre fazer a entrevista num ambiente, não na minha sala, num lugar assim, a gente tenta fazer num ambiente onde a pessoa, no dia da contratação, ela se sinta mais à vontade. Porque se ela tiver que falar que ela quer desistir, ela vai falar, cara, não deu para mim. Então, eu achei isso aí muito legal. Muito bom. Vamos mostrar as dicas aqui, você falou de perguntas boas, que eu tento investigar muito assim. O que é um bom líder para você? Para esse cara que vai trabalhar contigo aqui, pra vocês combinar? Boa. O que você acha que esse cara tem que ter para vocês se darem bem? Eu pergunto muito de acordo com o jeitão de quem eu tô, público, obviamente, diva que eu estou entrevistando. Mas entender que expectativas ele tem do que é um bom trabalho, expectativas do que ele tem de como que teve algum trabalho que desencontrou com o líder, como é que foi esse negócio? Conta para mim. Então tenta trazer um componente dessas relações e do que essa pessoa valoriza. Essa entrevista, ela tem quantidades? Eu vou contratar um gerente para minha fazenda. Eu conversei uma vez com o Valias. É inteligente, é importante eu falar assim, Valias, vamos conversar de novo. Hoje é sábado, hoje é sexta. Vamos conversar de novo quarta-feira da semana que vem. Deixa eu responder na frente dela, porque aí ela corrige a gente, nós todos aprendemos. Pode ser, Gisele? Vai lá! E eu sou apaixonado em não contratar a pessoa da primeira vez. Pode ser cisma minha. Mas é que a gente, às vezes, se apaixona para a pessoa e já cancela os outros candidatos tudo. Eu acho que numa entrevista é necessário você... Se você arrumou o RH e trouxe 4 candidatos, você não pode se apaixonar pelo primeiro. Então, não já grife que alguém... assim, de repente, eu gosto de fazer uma entrevista, olhar um pouco mais para frente, não decidir na hora, não quero que a pessoa decida na hora, avaliar com o meu time depois de uma conversa, quais são as perspectivas, eu acho que a gente vai errar menos. E aí, se precisar, e aí se tiver custo, nós vamos bancar esse custo, porque às vezes tem as pessoas, isso é ético. Falou, cara, naquela conversa nossa, mas você teria um tempo para, num horário, a gente pega um carro para te pegar aí, ou você vem, a gente paga a gasolina, sei lá, alguma coisa assim. Não queria ter uma conversa mais com você aqui, que eu acho isso uma riqueza. Minha visão, pode ser que eu esteja totalmente errado. Eu concordo contigo, eu concordo. Eu acho assim que nós temos 2 erros no processo. Processos curtos demais, onde a gente toma decisão rápida, ou por tempo, ou porque a gente se apaixona com uma pessoa por desespero, a gente pode incorrer ao erro, ou processos extensos demais. Não, fala com fulano, eu gostaria de falar com o chefe, eu gostaria de falar com o dono. A hora que você ligou de novo, ele já está contratado em outra empresa, já foi embora. Isso mostra, candidatos que nos assistem, processos seletivos são retrato de cultura. Se a empresa toma uma decisão depois de 2 meses para te contratar, para você comprar uma peça de máquina, ela vai demorar 3. 3 anos. Vai só passar 3 anos. Exato. Vai passar muita raiva. Porque isso é como a empresa funciona. Isso é cultura. Isso é cultura. Atenção, empresas que estão ouvindo. Procrastinação é a figura-chave, né, dessa empresa. Agora, maturar o processo é muito inteligente. Porque a gente, às vezes, também não está sendo um bom dia. E a gente enviesa a nossa decisão. Você volta, matura, entende um outro ponto que você não entendeu ali. Isso vai aqui para os cargos de gerente que contratam, para os encarregados que contratam, né? Pensar bastante, vou conversar mais vezes, colocar em situações, vai almoçar comigo?
Você vai ver como ele vai se comportar no almoço. Bom ponto. Não, eu vou passar aqui numa loja, pegar uma peça, vai ver se o cara vai lá ter expectativa. Eu vi uma história uma vez que uma empresa que ia fazer seleção, ela jogou uma vassoura no corredor onde os funcionários passavam e todas as pessoas que passavam em cima da vassoura e iam para a entrevista eram desclassificadas. E todas as pessoas que olhavam aquela vassoura jogada ali e se incomodavam com aquela vassoura e punha a vassoura em pé, ou então via lá, as vassouras estão ali para ele era chamado para sentar. Agora, um bom então, ver ponto, atitudes da pessoa, você né? está falando aí, né? Esses cases são muito bons desde que eles se conversem com a nossa cultura. Isso. O problema da gente dar um case e falar assim, galera, copiem isso aqui. Toda vez todo mundo coloca uma vassoura no corredor. Se aquela cultura não está orientada para o incômodo, para o protagonismo, e a gente coloca isso no teste, quando o cara entra e a empresa é contrária, toda vez esse cara fica arrancando as vassouras daqui. Esse cara não tem sossego, não. Ele vai querer mudar a empresa e a Exatamente. empresa não quer ser mudada. Perfeito. Não, Né? perfeito. Isso tem que fazer parte da cultura. Aqui nós temos uma cultura que valoriza cada coisa no seu lugar. Exatamente. Contando mais uma historinha que faz muito sentido. Eu achei muito massa isso aqui para você que está vendo. Um cara foi entrevistado numa grande empresa e o cara perguntou para ele quantas laranjas cabia dentro da sala. Sabe o que ele respondeu? Elas verde ou chupada? Aí sim. Olha que legal. O cara ficou sem saída. É. Ele falou, depende se você quer as laranjas depois de Isso. esmagado o suco ou você quer ela verde. É. Eu achei muito legal Boa, a resposta do cara. E devolveu. esse cara avançou. Porque a pessoa falou, puta, esse cara pensa. É. Eu acho muito legal. Às vezes a gente quer ser tão Boa. espertão, leva umas Vertidas. E quando que nós estamos falando aqui no ambiente que você tem condição de escolher. E quando a pressão, dois pontos. Primeiro ponto, eu tô precisando de um ordenador para ontem e, cara, eu já tô procurando e tá estressado, eu tô quase perdendo o que tá aí fazendo o trabalho de 2, como que eu faço? E outro ponto, que é comum, e aí já tô falando mais de empresa, né? Vagas importantes, que o processo ele é determinado por uma data, eu preciso anunciar o novo diretor no kickoff que vai acontecer daqui 20 dias. E eu não tenho essa E eu estou conversando com a pessoa pela primeira vez. Você está falando pressão para contratar? É. Isso. Bom, Pelos dois motivos. No primeiro caso, você estava falando de falta de gente, que é uma dor que nós temos no mercado de forma geral. Eu diria que esse problema também é do candidato quando ele tem pouca opção. E cabe a mesma resposta, que é centralize no que é inegociável. Muito bom. O que é inegociável? O cara tem pouco conhecimento, o cara é meio desajeitado. O que é inegociável? Você vai ter que ter 2, você só tem 2, eu tenho 1, mas esse 1 tem uma coisa que é ele não tem o que é inegociável. Sofre mais um pouco. Perfeito. O que é negociável. E aí, porque sofrer você vai de qualquer jeito, né? Só vai procrastinar, porque você vai contratar ele e vai sofrer daqui 45 dias quando você demitir ele, e de novo você vai ter que contratar. E aí, os meus valores, todos os custos de contratação... É lá que eu vou. É lá o que que eu vou. tiver melhor resposta naquele valor, se tiver mais é o que vem. melhor resposta, ou melhor histórico, vai naquele. Tudo não porque terás. isso é o que vai mais me machucar, é o que vai mais me atrapalhar, é o que vai quebrar a cultura da empresa, é o que eu não aceito. Muito bom, muito bom. Isso é legal, você já começou a falar assim que você precisa saber os valores da empresa, os seus valores e conhecer quem você está trazendo. Né? Que é negociável. Que é negociável. Que os valores são coisas... E para o candidato também, quando ele tem 2 opções de empresa que eu vou, qual delas vai te oferecer o que é inegociável? Pô, esse dia teve um negócio muito legal. A gente estava contratando um cara e ele disse assim, Sérgio, eu trabalho há 35 anos na citricultura. E esses 35 anos eu morei em fazenda. E agora você está me dando um emprego que é para morar na cidade, fazendo todo dia. A minha família não sabe o que é morar na cidade. Eu não sei. E eu entendi que para ele era uma coisa muito distante do que ele queria, porque a vida toda dele foi no campo. Uhum. Então, assim, para ele não ia ter jeito da gente contratar, porque para ele era uma mudança, assim, um corte muito grande. E eu não tinha. Eu falei, cara, eu entendo. Né? E o tempo passou. Esse ponto... desculpa, te cortei. Não, e o tempo passou. E as oportunidades aparecem, e daqui a pouco aparece uma outra oportunidade, a gente tem uma moradia, né? E se tudo correr bem, nós vamos conseguir assistir esse cara. Nós sofremos um pouco mais, mas ele vai ter acesso a uma moradia num lugar, no campo, que é o que ele é bom. Ele diz, cara, eu preciso disso para viver. Isso para mim é valor. Perfeito.
você tem que respeitar o valor do cara. Não Exato. tem jeito. E essa prosa, ela vai já encaminhando para uma questão próxima ao demissional. Por que eu falo isso? Eu já Boa. trabalhei em empresas como Hora de Gente, que a marmita do cara não era importante, não era prioridade, se o cara ia fazer hora. Era um ambiente que, a princípio, na contratação, né, eu tinha match em termos de conhecimento do agro, mas eu via que gente não era tão valor quanto estava na parede. Então, o inegociável apareceu, porque quando eu vejo que a pessoa vai receber qualquer marmita, eu, como RH, para mim, isso é negociável. Como pessoa de gente. Eu sei que todos os negócios vão ter suas questões difíceis de administrar. E a gente tem que ter resiliência para isso. Mas o que eu não vou aceitar? Que um funcionário seja lesado, que ele seja... aceitar no sentido de silenciar e assistir. Pô, eu não pago a hora extra desse cara, eu pulo nesse cara, a marmita que chega lá, se tá saudável ou não, é isso aí. Ó, nós temos oportunidade de melhorar? Comida frita ontem, o cara comeu hoje. Nós tivemos uma condição ruim, mas eu vou lá ver, a gente melhora. Não, é isso aí. Então, aí eu já esbarro no negociar. O que vai gerar depois uma provável demissão ou um pedido de demissão. Sem dúvida, e você foi muito sutil em mudar de contratação para demissão, que é o Isso. nosso passo para a gente terminar isso aqui. Porque toda má contratação é o início de uma demissão. Péssima demissão. Né? E aceitando o inegociável, você vai gerar demissão. Muito De legal. um lado ou de outro. Muito legal. Ou ele vai pedir ou você vai... O que é mais importante? Uma entrevista de admissão ou a entrevista de demissão? Na verdade, assim, o mais importante, quando a gente olha para toda a jornada do colaborador, se você não cuida bem da contratação, você vai fazer uma demissão porca. Que é sobre como essa empresa funciona. Mas a entrevista de demissão seria uma entrevista de desligamento, que é descobrir o que essa pessoa pensa depois que ela fez. Nós emburrecemos, né? Porque se nós só vamos descobrir o que nós estamos errando, se vamos perder para aprender, nós estamos errando. Então, na avaliação de experiência, eu deveria estar atento para entender. E aí, o que eu te prometi lá, estamos alinhados, que eu falo muito para a minha equipe aqui, e para os gestores que eu treino, que os 45 dias e os 90 da avaliação de experiência são pit stops de calibração. O que eu te vendi e você comprou, eu tô te entregando? Olha, mas tem um negócio também. Você me vendeu uma coisa que você também não está entregando. Então, eu acho que não tem o mais importante. Eu acho que a gente tem que cuidar da vida do colaborador toda da organização. E se a gente não faz isso no começo, certamente a gente vai ser muito ruim fazer no final. Mas entre uma boa entrevista de admissão e uma boa de demissão, existe uma de maior importância? Eu estou fazendo essa pergunta intencional, porque na minha visão, as empresas cometem esse erro, elas sabem o que está ruim na empresa quando está demitindo. Eu tenho hoje a percepção no agro que não é feita a entrevista de demissão, de desligamento, não é feito. O cara chega lá e corte rápido, Tramontina, VAPT. E eu vejo uma importância enorme na entrevista de demissão, porque ali você pode descobrir coisas, entender coisas que você não está vendo no Agora dia a dia, você no seu corre-corre. Porque é o seguinte, E ali aquele cara está desarmado, ele está pronto para ir, ele não tem vínculo mais, Ele vai coloca pôr na pra mesa fora com as mais dores, facilidade. mas assim, Então, essa é a minha Ricardo, intenção da pergunta, sabe, Zé? uma relação de trabalho ruim não gera uma boa entrevista de desligamento, porque eu não estou interessado em te contar mais nada. Você não me ouviu em 45 dias. Ou ele conta por raiva. Ou em 45 anos. Ou ele conta por raiva. 45 anos, mas a maior Mas ele parte pode das contar por vezes, raiva. ele pode contar por raiva, mas eu lembro de um caso, assim, de um gestor perguntar, eu queria que você falasse como é que, né, que a gente poderia ter feito de diferente. O cara respondeu, qualquer coisa. Qualquer coisa. Significa o seguinte, cara, tá um pouco tarde para perguntar. Claro que é importante que a gente faça. E aí a gente vê no agro que essa galera não tem muita humildade para escuta. Que quando ela tá demitindo, tipo assim, ó, tô interessado em ver esse rapaz aí não. É isso que acontece na maioria das vezes. A maioria das vezes. É a falta de Foi-se. humildade para escuta. Foi-se embora, deixa aí. Mas aí não estava tendo humildade para nenhuma parte do processo de aprendizagem, né? Chegou nesse limite. Então, eu acho que a mais importante, para mim, ainda é de contratação, É ela. porque é ela que vai trazer para dentro. E depois, eu diria que a segunda seria indispensável para eu aprender com esse processo. Demissão Ou pode seja, ser uma surpresa? Meu Deus do céu. Até me coça ouvir isso. Costa de errado? Costa de absurdo. assustador, de assustador. É. Por quê, Gisele? Porque assim, Eu não posso chegar amanhã aqui e receber uma cartinha lá na minha mesa assim, Socorro. deixe seu Achando computador e que a você- chave do carro pendurada na porta ao sair. eu falo para você que uma boa demissão é quando eu vou ter a terceira conversa com o meu colaborador, ele diz, chefe, eu já sei o que vai acontecer. Perfeito. Ele te fala, porque você fala assim, olha, essa é uma primeira conversa.
Aí você vai e fala, poxa, nós estamos tendo uma segunda conversa sobre ponto. Quando você está na terceira para a quarta, e vai depender um pouco do time de cada organização, da cultura, já tive casos que eu, gestora, gerente, já demiti. A pessoa falou para mim, eu já sei o que vai acontecer. Eu te agradeço, porque eu tentei e não consegui. Tem casos que é comportamental, que passa da ética, aí você vai ser surpresa, Sim, mas a pessoa perfeito. não tem surpresa, porque ela já sabia qual era a regra do Que ela jogo. só achou que você não estava sabendo. Exatamente. Perfeito. Eu já demiti por comportamento, de falar, olha, tô vindo aqui porque eu já falei que eu aceito o erro técnico, mas não aceito erro de caráter, não. Exato. Então, assim, aí é uma questão de surpresa, porque, na verdade, é surpresa que você tenha tido coragem de demiti-la. Não surpresa o que a pessoa faz, porque o que ela fez de errado, ela sempre sabe. E ela sabe que pode ser demitida Exatamente. por isso. E o contrário também. A empresa não pode se surpreender com o colaborador que pediu demissão, né? As duas coisas. A empresa que se acho que- surpreende, acha que o colaborador tá voando, é o cara, e o cara chega lá e fala, eu quero ir embora. Isso também Ah, acontece. por que você quer ir embora, cara? A empresa leva um susto. Isso também é verdadeiro. Isso é verdadeiro também. Porque as relações, muitas vezes, elas não são de confiança. Então, esse gestor sequer faz ideia de qual a temperatura do outro em termos de satisfação. Mas Não sabe nem o que é clima. Mas a surpresa na demissão, muitas vezes, parece uma estratégia completamente errada, né? Então, é assim, não pode falar nada. Eu tô vendo que a pessoa não está entregando, eu não dou feedback, eu não faço alinhamento, não faço a calibração, e um belo dia chega para trabalhar e está demitido, né? E posso demitir em qualquer dia, qualquer horário. Então, tem algumas orientações do que a gente aconselha e recomenda como mais... Diz para nós aí. Essas são boas. Vou anotar aqui. Não deixar para demitir no final do expediente. A pessoa trabalhou o dia todo, se dedicou. Procura fazer sempre no primeiro horário, obviamente de forma reservada, discreta. Outra coisa importante, sinalizar as pessoas de um time, ritual de comunicação. Às vezes o camarada é desligado, ninguém sabe o que está acontecendo e fala, tem que pegar minha marmita aqui, que amanhã sou eu. Sinaliza os ritos, o que está acontecendo na organização. Mas depois que falar com ele, né? Não faz o que eu vejo uns absurdos, aí o cara comenta com os amigos. Pelo amor de Deus, essa aí... Primeira pessoa, obviamente, por respeito à pessoa. No primeiro horário, se possível. Primeira pessoa a saber é o demitido. Primeira pessoa demitido. Evitar os finais de semana, sexta-feira, final de dia. Como que isso vai chegar para a família? Quanto que a pessoa vai poder ficar fora de si, mal, impactada? Procure fazer em meios de semana. Não deixar para sexta-feira, às 6 horas da tarde. Que coisa desagradável de ser feita. E, obviamente, a gente já falou, né? Não fazer com que isso seja uma surpresa. E tem outra coisa que me intriga. Mais empresas um ponto importante maiores. aqui. Pode falar. Desculpa te cortar. Eu já vi vários casos. Vários. Eu vou colocar uma bela pimenta na mesa. Covardia do gerente, do gestor. Já teve um caso que o cara saiu, foi desligado. Quer que corte essa parte? Essa deve para colocar. O cara foi desligado, passou no RH, foi fazer entrevista de desligamento, perguntei pro camarada, ficou claro para você porque você foi desligado? Na entrevista você pergunta, e o cara falou, corte de custo. Isso. Depois de 5 minutos que ele foi embora, eu bati na porta do gestor e eu disse para ele, olha, a transparência não é sobre a nossa integridade apenas, é sobre o direito do outro de entender e aprender e evoluir com o erro dele. Então, assim... Existe um excesso de covardia no mercado. É absurdo que a gente vê disso. É corte de custo. Veio de cima. Ninguém sabe quem é esse cima. É o chefe. É o chefe, veio do homem. É Deus. Então, acho que isso é muito importante. Transparência. Existe. E essa transparência é fundamental, porque você chega numa empresa que o cara fala, corte de custo, nós não podemos fazer investimento nessa casa, nesse balcão. Aí você vai ali, o cara está investindo 20, 30, 40, 50 vezes mais do que aquela proposta. O que acontece? Ele sabe que foi covardia, ele vai juntar os amigos dele na roda no final do dia, que vai lá pro bar tomar uma com ele. Os que vão ficar lá dentro vai saber. E vai dizer o que desse gestor? Exatamente que ele é... Covarde. Aqui evitando novamente. Não, mas boa palavra, covardia. É muito fácil. Pode ser algo, tá? Não, é muito fácil jogar para uma entidade superior, ou por um problema estrutural, né? Que seria, é corte de gasto, seu salário está acima, ou assim, assado. Eu chamo isso de colocar a real razão da demissão. Acho que é direito. É digno. O cara saber, até para ele poder melhorar no próximo emprego, né? É ficar claro para você, se você não tem coragem de falar o que você está demitindo o funcionário, você não está ajudando.
né? Eu acho que é isso que você está trazendo, Ele Gisele. não Pô, está ajudando nem a empresa, nem o colaborador. Exatamente. muito menos. Ele né? tá, na verdade, ele tá atrapalhando a marca empregadora. Porque os que vão ficar lá dentro vão saber disso. E presta atenção no que ela falou, a marca empregadora. Esse é o cara que vai procurar empregado à luz do dia com luz e não vai achar, porque É. ninguém quer vir. E assim, né, Entendeu? se tem um problema comportamental e o time é grande, todos os pares sabem qual foi o problema. Perfeito. Todos De os quem você pares. acha que você escolhe? Ou se não tem um problema, Também você Sabe sabe e os pares foi, sabem também. que não tem problema. A sua credibilidade como gestor desmorona, meu querido. Ou seja, a derrete. demissão não pode ser uma surpresa nem para quem tem, nem para quem está saindo, nem para quem está ficando. Tem que fazer sentido, né? Mas Aliás, para gestão isso- é fazer sentido. Porque Né? demissão é uma coisa muito forte, né? E é uma Muito. ferramenta Ela que pode ser gera um boa. burburinho, ela gera um Eu esquenta na empresa É. muito forte. Eu acho muito engraçado essas conversas de desligamento, né? Porque uma das coisas é que as pessoas às vezes não focam no que precisa. E aí o cara chega na sala e você começa a contar a história e quanto foi legal viver. Vira um É ridículo sambalho isso, hein? É a ridículo, conversa. Então outra coisa é aquilo que você chama de Seja sucinto, claro e sucinto, sucinto. vai direto, vai resolva, porque é muito limpo, Nossa, eu não né? queria te falar isso, mas nossa, eu não sei Olha, o que coube a aconteceu. mim, mas eu tô passando até mal, segurei o... Cara, o cara quer saber, bicho, se ele vai ser demitido, ele Sai ao precisa, e ponto. se você vai poder ajudá-lo, né? É. Exatamente. Às vezes você pode encaminhar ele para uma Se outra, for um para problema indicar. estrutural, Tem empresa que faz isso muito bem, né? Exatamente. Além de te demitir, fala, olha, mas nós vamos te colocar aqui por nossa conta numa lista de treinamento. Você acha que comentou isso na outra Sim. vez que nós falamos? Você tratou bem esse caso. Olha, tem empresa que faz um trabalho tão legal que você É. fala, cara, eu entendi que esse emprego não era para mim. Agradeço vocês estarem me ajudando, me dar aí 2, 3 meses com o meu plano de saúde para minha isso. família. E ainda vão me colocar num curso de melhoria de não sei o que lá. Ou um Olha programa que de empresa. recolocação, exato. Tá cuidando Olha das que pessoas. gestor, olha Vamos que fazer uma empresa. analogia aqui bem. A gente fala às vezes que uma pessoa sai de um relacionamento machucada, ela volta para o mercado e ela judia mais as outras pessoas. Isso tem uma analogia muito próxima com o mercado de trabalho. Cada vez que você destrói um colaborador, você coloca o cara pior no mercado. Boa, Olha É só. verdade. boa. Olha o que você está fazendo. Aí você Isso mesmo é, ó. fala que o mercado está ruim. Mas você está devolvendo colaboradores pior para o Qual a mercado. sua responsabilidade como gestor, que impacto social você tem quando você Puxa devolve vida. para o mercado uma pessoa Minha- pior do que quando ela entrou? Lembrei da minha amiga Sara Matos, lá em Goiás. Ela fala muito isso. Que tipo de colaborador você está devolvendo para o mercado? É uma grande responsabilidade, mas Olha, poucos têm essa consciência. E é importante Pouquíssimo, também pouquíssimo. porque a empresa, eu acho que a empresa se prova nesse momento também, né? De dar dignidade na saída. Ela se prova. Né? Ela é. se prova Igual nesse relacionamento, momento. eu falei, E o mercado é grande, mas quando a gente fatia o mercado em segmentos, as pessoas se Ele conhecem. não é muito, ele não é Principalmente grande. em níveis hierárquicos, né? Em empresa, enfim. E aí eu tenho uma pergunta que é um tema que me incomoda. A empresa vai lá e demite 26 pessoas de uma vez. Né? E é correto isso? Essa é uma pergunta muito boa, porque assim, enquanto RH, já passei por situações assim, onde eu disse para o próprio, a pessoa que me liderava, se a gente está passando por uma reestruturação organizacional, o ideal é que toda demissão aconteça no mesmo momento para que a gente diminua a insegurança coletiva. Perfeito. impacto, um Nós som. vamos cortar, porque nós estamos num momento difícil da organização, nós decidimos que 26 pessoas precisarão sair. O ideal, e aí tem uma questão também de custo, de orçamento, Claro. guardar as devidas proporções de orçamento, podemos fazer tudo no mesmo momento? Eu recomendo que todas sejam feitas. E aí tem uma conversa com quem fica. Olha, pessoal, nós estamos atravessando isso. Diante disso, precisamos fazer uma reestruturação. Não temos pretensão alguma. Se isso for genuíno, o que acontece? Às vezes você demite 2. Não, mas não vai ter mais. Daqui Aí, uma puf, semana, mais 2. Tum. o que eu faço se eu tô lá? É pro Vou pegar o parceiro. bornar? Vou botar minha viola Aí no você saco. demite 2 e no final da tarde você fala assim, pessoal, ó. Pô, os caras que estão lá falam assim, amanhã sou eu, né? É. Cara? Trabalha aí a tal da segurança psicológica. Exatamente. Foi embora. E E a quem possibilidade e o risco de acidente. Aí explodiu, amigão. Aí foi. Não, e qual foco que eu vou ter em dar um bom desempenho se eu estou inseguro do que vai acontecer amanhã? Usando um palavreado muito simples, a fofoca da demissão ela é 1000 vezes maior do que a fofoca da admissão. Muito, Sem muito. dúvida. Rastro de pólvora com a Muito. demissão. O
caos dentro de uma empresa Valeu. é Ainda destruidor. tem o gestor, né, pessoal, que chega assim e fala assim, o facão tá comendo. Fala. Corre, moçada. Corre que o facão tá É isso comendo. daí que É. Então, funciona. isso é terrível. Eu imagino que o RH passa uma situação dessa e acaba Mas batendo quando a na... cultura é bacana e tudo tá alinhado, você vai mitigando esse tipo de coisa. E as pessoas que saem tem que ter feito sentido, né? Porque Também tem isso. eu falo de quando você tira várias pessoas, lógico, no agro, até um final de safra, né? Demite todo mundo, é normal. Mas você está numa empresa urbana ou uma empresa que trabalha no agro, não, demitiu 26 pessoas. Essas pessoas que saem, elas têm o sentimento de tirei o fundo. Tirei o que estava ruim aqui dentro. Tirei o que. Esse lote muito é o bem. lote fundo. Limpei. Limpei a Não é empresa. fácil, sabe, Como Valinha? fazer, Mas sabe? eu vou dizer uma coisa para você. Vou aproveitar a Gisele aqui. Na minha visão, essa é a hora que você prova o gestor. Perfeito. Essa é É uma nessa das hora. grandes É um provas bom do cara ponto. falar, não, dos 26, 5 são meus. Eu vou trazer os 5 meus, vou dizer, e eu vou explicar o motivo real Isso. de cada um. Cara, e mostra o valor. Que eu acho que o bom gestor não é o cara que simplesmente contrata. Eu tenho vaga, tal. Eu quero saber, no dia que você tiver que demitir, qual que é a sua postura? Exato. Qual que é seus valores? O porquê que você vai dizer para esses E caras? assim, né, ó, Você pode fazer por eles. uma demissão em massa, se ela é orientada por uma questão de corte de custo, ela tem um racional estratégico. Que áreas eu vou ter que cortar e onde o impacto não vai ser afetado. Então, assim, a explicação não é sempre assim, o sentimento de sou a raspa do tacho, do sou pior. Se a gente está, por exemplo, fazendo um corte de funcionário, eu tenho um time de RH, e eu vou diminuir o volume de contratação mensal de 200 para 50. Provavelmente o meu time de recrutamento e seleção vai diminuir. Então, é muito sobre que áreas vão ser impactadas e qual é o racional dessa decisão. Às vezes põe num balaio todo mundo E é isso que falta. e não. exato. E é isso que Essa falta. clareza Porque eu já organizacional, participei, né? eu já participei, gestores, cada um tem que demitir 3. No bingo, assim, né? Escolhe. Olha aí. E área precisando contratar, fundamental. Outras áreas talvez tivesse bastante oportunidade de redução. Não, Deveria para ser fazer uma justo, organização. ó, discurso. Para ser justo aqui, cada um demite 3, por exemplo. Né? Eu vou fazer uma colocação aqui que eu tenho feito lá fora, mudando um pouquinho aqui o tom da prosa. As pessoas falam muito que é muito difícil, né? Achar colaboradores no agro, então, está cada vez mais difícil. A agricultura está pegando muito colaborador da pecuária, onde entra a agricultura, o apagão de mão de obra acontece mais forte, enfim. Eu tenho divulgado que o Instagram é uma forma de recrutamento de colaborador. Desde que a fazenda que tem o Instagram não coloque no Instagram só coisas de interesse do dono da fazenda. Um exemplo, eu chego na fazenda e falo, tá difícil de achar pessoa, cara, tá difícil de... Usa o Instagram. Não, mas o Instagram não vai trazer nenhum. Vai. Desde que você coloque no Instagram coisas que despertem interesse do outro que está vendo seu Instagram lá fora. E que seja Agora, verdade. Me dá o seu Instagram aí. O cara vai lá, tem boi. Na verdade, se o Instagram é bom para fazer negócio, é bom para contratar gente, né? Não é? Porque esse é um grande negócio. Né? Contratar a pessoa certa é o grande negócio. Lembra que nós falamos que o lucro está no processo? Não está nas pontas mais, rapaz. Você falou uma grande verdade aqui. Você vê muitas fazendas onde o Instagram, o Facebook, o LinkedIn é muito assim. Dia do leilão, ele vai lá e divulga o leilão. Ele não usa ele para atrair colaborador, para elogiar um colaborador, fazer crédito. Como é a gestão dele? Olha que coisa linda, o meu colaborador vai lá e faz uma cerca, um passo, faz um processo bacana. Eu vou lá e coloco no meu Instagram. Mas meu vizinho vai querer levar esse colaborador. É essa cabeça aí. É os dois lados, né? Ou o colaborador bom do vizinho vai querer vir para cá. E, Ricardo, mas eu concordo com o Ricardo. Quantos % das pessoas hoje dentro de fazenda tem Instagram, por exemplo? Esse número eu tenho. Esse número Funcionário de fazenda, né? Cooperador de fazenda. Tem. É alto. Você está perguntando celular ou Instagram? Instagram. Tá, porque celular é 100%. Instagram é 80%. 80%. WhatsApp. 80%, 100%. WhatsApp é 100, Instagram é 80% dos colaboradores. Pode fazer uma pesquisa aqui dentro. Usam e sabem usar. Pode fazer uma pesquisa aqui dentro da fazenda. O Ricardo comentou... Eu tenho essa pesquisa. Nós fizemos uma pesquisa de clima e nós usamos o WhatsApp Web, né? Tipo, sim, mandou deu 85% de retorno pelo WhatsApp, mas o resto respondeu. Cara, então, tranquilamente, esse pessoal está com mais de 80% de familiaridade com ferramenta digital. O Ricardo trouxe esse tema e eu tenho feito essa pesquisa.
em palestra, em fazenda ou em treinamento, e bate. E bate. Olha isso. Então, assim, é de 99% a 100% de celular. E os que não Quase- têm são os mais velhos. Normalmente teve um mais velho. Entre a faixa etária aí de 40 para baixo, é 100%. E aí Se eu todo tô mundo 40, tem. acima de 40 é velho? É isso que você quer dizer? Para nós Não, dois tinha que ser porque eu já vou assim. aproveitar que a psicóloga está aqui, porque eu tô com uma doença mental agora, que você me deixou triste. Né? Se fosse nós dois na Minha pesquisa, saúde era mental. de 60. Tô brincando, só para... 40 de serviço, Sérgio. 40 de serviço. É Cara, que impressionante. E uma demissão mal feita, ela vai para o Instagram, É. ela vai para o Claro, WhatsApp, claro. ela vai para vira o lá Facebook. ação trabalhista. Ela vira raça e pólvora. Um trabalho Vamos que dizer. o cara tem orgulho, tá lá no Instagram. É uma Também pena. É uma pena. né? Uma dúvida que eu tenho, toda vez eu faço. Se tá errado, vamos aprender junto aqui. Você já tomou as lições da Não, Gelor, você mas tá é bom, mas é com bom. lá. Não. É que eu sempre que precisa demitir alguém, eu faço questão de falar o que aquele cara tem de bom. Embora ele não sirva para aquela situação que eu tenho, eu não sei se isso é enxugar gelo ou faz bem, porque eu acho que o cara precisa entender que eu queria que ele saísse da nossa fazenda sabendo que aquilo que ele faz bem, ele continua sendo bom. É. Ele não precisa parar com aquilo. Aquilo ele faz bem. Então eu sempre procuro dizer o que o cara faz bem. Cara, você é um cara que foi leal com a gente, papapá. Eu falo, sabe? Eu não sei se isso a gente fala, mas tudo isso eu estou sendo mandado embora do mesmo jeito. Mas antes eu já falei o motivo que ele está sendo mandado embora. E aquilo não pode colidir com o negócio. Eu faço questão de falar no que o cara é bom para ele não mudar, pelo menos sob a nossa ordem. Porque senão você joga um cara no mercado aí fora e fala assim, tudo que eu fiz lá não valeu o Yufa, então de hoje em diante eu vou chegar atrasado menos, eu vou matar a hora no banheiro. Ser bom não vale a pena. Então assim, vocês acreditam que isso é legal da parte do cara que está sendo mandado embora ou isso dói mais? Você quer ouvir de mim do Valil ou você quer ouvir da Gisele Não, primeiro? vamos ouvir de vocês. Eu acho importante, eu acho que vale sim. Né? A Gisele usa um termo que eu gosto muito, desde que seja genuíno. Exato. Eu ia falar Isso. exatamente. Tudo que for genuíno, tudo que Isso. for olho no olho. E as Exato. pessoas, Pronto. gente, se Respondeu minha resposta. Se essa turma que está vindo aí é capaz de diferenciar a mentira, a falsidade da verdade no Instagram, na mídia social, imagine tete a tete. Você Exatamente. acha que eu consigo enganar meus filhos? Nunca. Nunca. Ele olha para mim e fala assim, coitado, meu pai. Chega, tá me enganando. Então, Sérgio, desde que seja genuíno, as suas palavras são sábias, as suas palavras isso são aí. positivas. Você está fazendo um baita de um crédito nele, fala assim, amigo, você entendeu que você tem essa e essas qualidades, esse ponto forte, mas esse ponto forte não é o que a fazenda está precisando, e você tem essa e essa. Então você está saindo daqui, não é porque você é ruim, você tem suas qualidades, mas Nesse momento é inadequado. Então Não, eu isso é acho perfeito. genuíno. Eu assino a sua resposta. Conhecendo você, eu sei que você fala de coração. Você não vai inventar uma E coisa outra, boa do cara ele fala para isso agradar ele, Porque né, é para uma jogar relação confete nele. construída. É. Relação construída. E ele conhece os pontos E o fortes outro, do cara. O outro vai reconhecer que isso é Isso. genuíno, porque se existe relação É isso aí. construída. Então, para Bacana. falar os pontos fortes genuíno, você tem que conhecer o cara. Você vai Perfeito. mentir. Vai jogar confete Aí- nele para ele sair Aí rindo é de você. Pra ele não falar mal de você lá fora. Papagaio. É, É isso aí. Perfeito. Bacana. De acordo. de acordo? Então estamos ligados. Inclusive em qualquer feedback, né, que seja negativo, você apontar não só o negativo, né? E a gente tem muita dificuldade de dar um feedback positivo, né? A gente tem até o negativo de forma correta, né? Porque Exato. o negativo tem que ter fato e evidência. Isso, e exemplos, A gente fala né? que a pessoa é ruim. É. Não é a pessoa, é sobre o quê. É o quê? Exato. Exato. E o como ela tem que melhorar. E com exemplos, né? Exatamente. Eu não sei como é que Muito a gente bom. está de horário, mas eu estou muito à vontade aqui com vocês. Mas assim, eu tenho uma pergunta para a Gisele aqui. A demissão faz parte do desafio de um grande gestor? Você vê isso como uma oportunidade? Assim, tem gestor que tem medo da demissão, mas eu quero saber, você vê a demissão como uma tragédia, uma oportunidade? Assim, o bom gestor, ele deveria ser amigo da demissão como ferramenta de melhoria do seu time, como cultura da empresa? Boa pergunta. Muito bom. E Excelente. assim, por que eu digo que sim? Tudo na vida nasce, cresce e morre. Nós temos ciclos das organizações. Pessoas vão entrar, pessoas vão chegar e pessoas vão ir embora. Então, seja porque ela deixou de entregar, seja porque aquilo não faz sentido para ela, seja porque a organização se transformou, porque todo dia se transforma. Boa. Então, a forma dele conduzir isso é vital, porque esse processo não vai morrer. A empresa pode ser ótima, você pode fazer um trabalho excelente na Colorado, mas as pessoas
vou voltar para minha cidade, de onde eu vim. Eu não quero mais trabalhar aqui, eu quero trabalhar agora com. Tem Não demais, quero mais né? agro, eu quero viver outra coisa. Minha esposa quer ir embora. Outros aspectos. Ou então não entrega mesmo. Exatamente. Então, eu acho que isso ajuda a lapidar o profissional enquanto gestor, porque ele vai ser um bom gestor à medida que ele for bom em momentos de crise, Excelente. em momentos de desafio. E a demissão não deixa de ser uma crise, um Exatamente. desafio. Ela bota a prova, seja para contratar uma outra pessoa tão boa, seja para fazer algo humanizado no momento que o outro ou me desconforta ou errou comigo. Então, Mar calmo não faz bom marinheiro. Exato. a demissão, É bem isso a aí, demissão né? não pode gerar desconforto em quem está demitindo, porque senão ele tem mais chance de errar, né? Porque esse dia eu fiz uma pergunta para um cara que nós estávamos entrevistando, até no nosso grupo aqui. E a pergunta, eu perguntei, qual é a coisa que mais te incomoda na sua gestão? Você falou assim, eu odeio demitir. Eu fiquei preocupado. Porque eu não achei essa resposta bem... se ele tivesse falado para mim que ele odiava demitir porque quando a causa não é justa, tudo bem. Mas ele falou, não, eu não gosto de passar por... Cara, mas aí esse negócio me preocupou. Porque eu falei, cara, como é que você pode botar um preocupante mesmo. gestor e ele falar assim que a demissão para ele não gosta? Ele vai procrastinar esse trem. Você pode E ter eu não certeza que ele deve ter dificuldade para dar feedback difíceis também, porque isso é quase que produto. Evitar coisa- conflito. Evitar conflito. Então, assim, fica uma dica aí para você que é gestor. Não pense que a demissão é a pior coisa do mundo. Se você souber fazer ela da maneira correta, você até melhora seu time. Exatamente. Ela é necessária. E aí É uma você vê, ferramenta. aí você vê a E maturidade melhora. do gestor também. Ela é necessária. E é um Turnover numa aprendizado empresa para nunca vai quem zerar, sai, né? e para quem demite é um aprendizado também, né? E assim, o turnover muitas vezes é um oxigênio saudável. Boa, Às vezes é Precisa necessário. até, né? excelente. Isso aí. Não, muito Pessoal, bacana. que show, hein? Que show. Esse Pode Ser Agro tá Voando. voando. Tá me Muito bom. surpreendendo Mais uma vez, positivamente. né, um super obrigado. Obrigada, Muito eu. participar desse time aí, dessa conversa boa, da porteira para dentro aqui, onde a gente trata as coisas de uma maneira muito simples. Graças a Deus e graças aos colegas, você vê que não tem um termo aqui que qualquer um, você coordenador, você colaborador, você dono, você pode usar isso aqui da maneira que você quiser, porque está muito claro. A nossa proposta, ali você encaixou muito bem. Oh, Porque você gratidão. fala os assuntos que fazem pauta que cada um que está aqui entende. Isso. Nós não E vive. pedimos nada que Não. fosse difícil, porque Obrigada. toda vez que você tem alguém que fala difícil, é porque o cara é ruim de comunicação. Quando você não sabe se comunicar, você coloca palavras difíceis, porque você nunca as pessoas vão saber o que você está dizendo. E a nossa proposta sempre foi de simples, objetivo e claro. A nossa proposta é levar um conhecimento que seja aplicável da porteira para dentro no que se refere ao agro. Isso não significa que não dá para usar Qualquer em outras negócio. empresas, que é o seu caso, por sinal, que você faz muito bem. Quem tá Meu, nos, muito obrigado aí. quem tá Obrigada. nos assistindo tem que entender o que nós estamos falando, né, Sérgio? Exato. E se por acaso não entender ou se tiver alguma pergunta, por favor, vai lá no nosso Instagram, no Pode Ser Agro, deixe lá o seu comentário, coloca a sua pergunta, vai no YouTube, faz o comentário, né, Valência? Estamos lá com as nossas mídias abertas para receber o seu comentário, o seu feedback positivo ou negativo. Se você tem algo a sugerir, por favor, coloque lá que você vai estar nos ajudando. Isso aqui não é uma mesa de professores, isso aqui é uma mesa de amigos que se reúnem para discutir assuntos importantes, né, do nosso Pelo dia a dia, do contrário, nosso né? agro. A mesa de aprendizes. Exatamente. Mesa de Tanto aprendizado. tanto é que né? nós somos tão humildes, Isso aí. isso é bom. Porque você vê que a professora veio e nós estamos com os Cortaram caderninhos de mim. anotando. Aqui, ó. Não, isso é muito legal. E nós não temos Aprendi nenhum um problema com monte. isso, viu? Zero. Nós Zero. realmente anotamos porque nós queremos aplicar o que você fala. E nós gostaríamos muito que as pessoas também aplicassem. Porque o que diferencia o que nós estamos falando aqui para frente é a ação. É verdade. Saber Atitude. disso aqui tudo e não fazer nada é a mesma coisa que não saber. Não sabe. Certo? É pior, né? Da nossa Porque visão. Exatamente. você saber Ignora e o não que sabe, fazer, você sabe, né? A quem muito é dado, mais será cobrado, né? Sempre. Já dizia o mestre, né? É, muito bom, pessoal. Muito Obrigado. Obrigado, Gisele. Mais Obrigada uma vez, obrigado, vez. viu? Muito E feliz. Pela se sua. você quiser fazer alguma colocação final ou Isso. valias aí. Vocês não, eu quiserem, só eu agradecer vejo vocês mesmo. aí. Muito Eu também. bom. Acho que é uma rodada de muito aprendizado, né? E como é bom a gente poder falar, né? Com segurança, falando Liberdade. na melhor intenção, Isso aí. né? Acho que o principal do ser humano é a intenção com a qual ele aceita estar em algum lugar, né? Isso faz sentido com contratações, né? Contrate com boas intenções, demita com melhores intenções ainda, né? Que a gente vai estar gastando a única coisa que a gente tem, que é o nosso tempo, nossa vida, melhorando a única coisa que as outras pessoas têm, né? Que é a vida também. Então acho que é
É um momento muito, muito gratificante. Obrigada, gente. Só agradecer. Eu aprendo um monte quando venho aqui. Bacana. Então vamos dar a nossa. Aí, nosso brinde. Junto. Obrigado. Valeu.